Hoje vamos contar um pouco mais sobre esse momento especial da gestação de uma mulher e principalmente da família, porque é uma gestação da família toda, não só um momento especial que a mulher vive. Hoje vamos falar sobre o nosso 4º episódio do nosso projeto Gerar. É pra você que vai chegar. É pra você. E olha, e esse episódio é muito importante porque é um dos momentos em que a mulher mais espera realizar um sonho até de saber, antes do nascimento do bebê, o sexo dele e dentre tantos momentos especiais aí no 4º mês. Doutor Cláudio Basbaum, mais uma vez com a gente, bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Graças a Deus. E o nosso bebê está crescendo, né? O bebê está crescendo. Está virando gente grande e vamos aproveitar as informações que ele nos dá. Agora, por volta do 4º mês, a gente já percebe que alterações no corpo da mulher e no feto também. Sim. Bom, essa fase, eu diria que o bebê, ele já está na sua estrutura pronto. Prontinho. Molinho, um bolinho cuja massa está mole. E ele vai tomando, usando esta forma, ele vai se enrijecer na sua estrutura, porque os ossinhos vão aparecendo, os músculos vão se desenvolvendo e ele vai realmente transformando-se em pessoa na sua forma mais humana e a partir daí ele vai crescer e se desenvolver. A mulher percebe quais alterações no seu corpo nessa fase? Principalmente os seios. Se modificam mais ainda? As mamas ficam mais túrgidas, aparecem vasos, né? Você vai ver aquelas veias azuladas no seu entorno, o mamilo escurece, a areola, né? Tem gente que fala a auréola, não é a auréola, é a areola mamária secundária, é aquele contorno em volta do mamilo que vai escurecendo também. Aparecem uns pequenos pontinhos, tem gente que pensa que é espinha, não é? São os tubérculos de Montgomery faz parte disso, são sinais que muitas vezes nós obstetras olhamos e já na primeira inspeção de sinal de gravidez e vai por aí afora. Outros, por exemplo, manchas na pele. No rosto? No rosto vai paulatinamente. Isso ocorre pelos hormônios. Quem toma a pílula pode ter esse tipo de problema. Na gravidez dá. Na linha do umbigo. Fica bem marcadinho. Fica, escuro, vai, né? Do umbigo até o púbis. Chama-se linea nigra. Esse é o sinal, não é? Então são basicamente, essas mudanças que a gente vai notando e, claro, a barriguinha. Começa nesta fase da gestação, o útero já não está mais dentro da pelve, dentro da bacia, ele já aparece acima do púbis e vai indo em direção à altura do umbigo. Então, são essas mudanças principais que a gente vê na grávida. E a digestão fica mais lenta na grávida, não? Em geral, sim, porque há uma certa lentidão na secreção e na liberação de bile. Então, por isso, uma alimentação mais leve, menos gordurosa, não é? Para que a bile que faz a digestão dos alimentos mais gordos, não é? Mais gordurosos, ele não fique dando o problema de a náusea, o intestino preso e assim por diante. Aquelas dores laterais acontecem com uma certa frequência algumas mulheres? Olha, tem mulher que se a lombalgia, isso, né? Não é? Porque você diga que, veja o seguinte, uma mulher grávida, vamos dizer, ela está aqui, retinha. O eixo era esse. O eixo era esse. Aí eu vou botar uma grávida aqui, boto uma bola aqui na barriga. O que é que a grávida vai fazendo progressivamente? Vai ter que compensar para trás o eixo. Pelo centro de gravidade. Ela então joga o ventre para diante. Eu digo que ela exibe a gravidez. Não é? É a lordose, é aquela posição de lorde, né? Aquele lorde que anda de barriga para frente. Então, essa lordose, essa exibição do ventre, paga um tributo. Esse tributo é o seguinte, se ela não dobrar para trás, ela cai para frente, pelo peso. Não tem jeito. Então, ela faz esse efeito de jogar para trás. Vem a lombalgia. Uma dor que é mais para frente, que a mulherada tem,
na fase final, mais do meio para frente, é lateral aqui nos cantos, nas pregas, onde tem 2 ligamentos. O útero está aqui uma bola e tem 2 ligamentos que vêm aqui para a virilha. Então, quando o útero vai crescendo e crescendo, crescendo, vai esticando este ligamento e aí repuxa, aí curiosamente mais à direita, parece que esse ligamento é mais curto. Então, há uma dor clássica, sobretudo nessa região do apêndice. Tem muita gente que diz, doutor, parece que eu estou com apêndice. Apêndice você tem. Todo mundo tem apêndice, né? Você está com ele mesmo. Você está com ele mesmo, graças a Deus, não operou ainda. Mas essa dor é mais do estiramento dos ligamentos. A mama sempre fala que a mulher grávida, principalmente depois do 4º mês, passa a ter uma cutis, uma face mais rosada, um ar de saúde. Isso é verdade? Eu digo que é como uma árvore, uma planta dando frutos, né? Ela tem uma exuberância, mas isso tem um fundamento biológico pela hidratação, pelo aumento, não é, do volume líquido que fica nela, pela reserva de ferro. Então há um estiramento, então ela fica com aquela pele esticadinha, rosada e bem impregnada. Eu sempre digo para as mulheres, até quando vão entrando na menopausa, se hidratem. Quanto mais você se hidratar, tanto mais sua pele fica bonita. Por isso que aqui onde a gente anda tem copinho d'água. Opa, vou tomar também. Porque quando a gente tem sede, é porque o corpo já está desidratando, né, doutor Cláudio? Eu quero ficar bonito, né? Não tem jeito, até agora não teve jeito, mas vamos lá. Agora, as mulheres nessa fase de 4 meses de gestação devem também se vacinar contra algumas doenças ou não? A vacinação, não sei se você deve se recordar, no início nós falamos não do pré-nupcial, mas daquilo que antecede o desejo de uma gravidez. Não é? Aquele pré-natal, pré-pré-natal. Não é? Ou seja, vamos fazer uma prevenção daquilo que poderia vir. Então, por exemplo, vacina contra hepatite. Mas isso antes de engravidar. Não. O que não foi dado até então não é para ser ministrado. Rubéola, vai dar vacina de rubéola na gravidez? Não vai dar. A mulher está grávida porque tem o vírus na vacina. Então, exatamente. Então, não dá para se vacinar nisso. Pouquíssimas coisas podem ser feitas, não é? Por exemplo, se uma pessoa vai se expôs a uma situação de tuberculose na família e ela precisa ser imunizada porque ela não tem imunidade, pode ser feita em caráter de urgência. Mas e a vacina contra a gripe, por exemplo? A vacina contra a gripe não tem nenhum problema, ao contrário, ela é mais do que bem indicada. A vacina contra a gripe pode ser feita, sarampo e cachumba não pode ser feita. Tétano, dependendo dos cuidados do lugar, não numa maternidade de primeira grandeza, mas dependendo do local, o tétano pode ser feito. São 3 vacinas com intervalos de meses, 2 meses, e depois a cada 10 anos o reforço. Pode e deve ser feito, principalmente naqueles partos domiciliares, daqueles partos em ambientes nos quais a antisepsia não é muito cuidadosa. A gente sabe que em muitos casos, quando a mulher se depara numa gravidez, e principalmente quando ela tem o RH negativo, surge um grande medo, porque existem muitos mitos em torno de uma gravidez de uma mulher que tem RH negativo. Tem gente que fala assim, qual é o seu tipo sanguíneo? RH positivo. Tá, mas é A, é B, é AB, é O. Quer dizer, eu posso ter sangue O positivo, tudo bem, e O negativo, qualquer sangue negativo. De que forma o corpo da mulher que tem o RH negativo recebe esse bebê que tem o RH positivo? Primeiro, vamos explicar o que é RH positivo e RH negativo, né? RH positivo é quando tem um fator no sangue do bebê ou da mãe, né, que é o fator RH. Que todos Esse RH, temos. Nem todos temos. RH não tem negativo e positivo sempre? Sempre tem, mas RH negativo não tem RH. Por isso que ele é negativo. Negativo, não tem. RH vem do macaco rhesus, é um tipo de informação que existe, né, e foi rotulado como RH positivo. Então vamos dar um exemplo, não é? Acredito que tenha um esquema, um slidezinho, algum slide para mostrar, seria interessante para a gente mostrar. Do RH negativo. Do RH, que tem aquela barriguinha com... Exatamente. Então o que a gente vê?
Do lado esquerdo, a gente primeiro estamos vendo a silhueta de barriguinha de mulher. Tem uma silhueta do lado esquerdo, outra do lado no centro e uma lá em cima. Tá, não é? do lado direito. Muito bem. Então vamos começar. Do lado esquerdo, temos um bebê que ele tem RH no seu sangue, ou seja, ele é um RH positivo. Que tem aqueles sinais de positivo no positivo corpinho do bebê. no corpinho dele. A mãe está cheia de tracinho, aquilo é sinal menos, ela não tem negativo. Muito bem. Na situação, normalmente, o sistema do bebê é um sistema fechado. Não passa sangue do bebê para a mãe e, portanto, normalmente, esse fator, se ele trouxe do pai para ser RH positivo, né, o que vai acontecer? Não passa durante a gravidez, mas durante o parto, no contato do sangue do bebê com o sangue e as secreções da mãe, o que acontece? É um corpo estranho. O bebê está passando para a mãe um fator que ela não tem. Ele joga na mãe um RH. Que o dela era negativo. Ela não tinha nada. E o que o corpo dela faz? Ela diz, nossa, está chegando um corpo estranho. Eu preciso me defender desse corpo estranho. Isso na hora do nascimento. No primeiro filho. Depois eu conto a segunda parte. Tá. E aí, o que o corpo dela faz? Ela diz, meu Deus, soltemos um exército contra esses invasores. Vamos combater. Vamos combater. O que é que ela cria? Os anticorpos. Ou seja, anticorpo é a reação do corpo dela contra um ser estranho que era aquele fator que entrou nela. Então, ela fica com anticorpos anti-RH, certo? No corpo dela. Beleza. Acontece alguma coisa com o bebê nessa gravidez? Não. Mas e com a mãe? Com a mãe, ela fica com esses anticorpos. Só com os anticorpos, mas ela não passa a ter problemas em função disso. Nada, mas ela precisa ser tratada logo após o parto. Nós temos que dar um antídoto, nós temos que dar uma injeção, uma vacina destruidora dos anticorpos que a mãe ficou no sangue dela. Entendi. Por quê? Aí vem a segunda parte, por isso que diz, na primeira gravidez não há problema. Em princípio, não. Fica a mãe com os anticorpos, faz mal a ela, vai matar, não vai fazer nada. Não. Só que ela tem um exército contra RH positivo. Já estão eles todos alertas. Né? Lá dentro. Se não for destruído pela vacina, o que vai acontecer? Se ela engravidar de novo, e se esse bebê que vier de novo for RH positivo, RH negativo, ele não tem RH. Um bebê limpinho, sem RH nenhum. Mas ela também não tinha. Ela até tem, a primeira gravidez, mas exato. tem os anticorpos dos Ficaram lá. filhos, que eram positivos. Então, o que vai acontecer? Esses anticorpos imediatamente vão atacar as células do bebê, as hemácias do bebê, as células sanguíneas do bebê, que vão ser destruídas por esse exército que a mãe tem no seu sangue. Mas aí o que acontece com o bebê? O bebê começa a perder, as suas células começam a ser destruídas. As hemácias, as células vermelhas que vão se desenvolvendo durante a gestação, ou seja, aquela mãe que estava sensibilizada ao fator RH, ela joga esse exército paulatinamente durante a evolução da gravidez Para o bebê. Passa para o bebê e vai destruindo as células sanguíneas do bebê, levando ao quê? Aqui haja uma icterícia, ou seja, o bebê vai ficando amarelinho porque vai destruindo o sangue vermelho. É como alguém que leva uma pancada, aquilo fica marrom, vai ficando amarelo depois da pancada, por destruição da célula. Então, ela pode matar o bebê. Uma mãe sensibilizada, numa segunda gravidez, se ela tiver um bebê RH negativo, pode matar o bebê. Pode matar o bebê inútero. Então, é preciso que se faça a prevenção através da vacinação. Na primeira gravidez. Na primeira depois gravidez. Do nascimento. Já vê o RH da mãe, o RH do bebê, vê se a mãe foi sensibilizada. Existem raros casos de sensibilização e outros que não sensibilizam. Mas ela fica sensibilizada e sempre tem que tomar vacina.
E isso é um grande problema porque o bebê vai entrando em morte lenta, ele fica inchado, hidrópico, fica um bebê e termina, é preciso tirar. Em tempo hábil, a criança muitas vezes em tempo prematuro, com prematuridade, fazer transfusão, trocar o sangue do bebê para que essa criança consiga sobreviver. Outra fase muito importante do quarto mês é o preparo dos seios também para a amamentação, né? Antigamente se falava daquela bucha vegetal que a gente tinha que esfregar no bico do seio. Muitos médicos dizem que isso já não é mais aconselhável. O que o senhor acha? Olha, como bom nordestino que eu sou, sabe, eu me acostumei, eu tinha pé de bucha. Pé de bucha é tão bonito, tinha pé de bucha, é lindo, uma trepadeira maravilhosa. E aquelas buchas penduradas no meu quintal, eu não esqueci até hoje. E eu aprendi a recomendar realmente. É como se você criasse um certo espessamento na epiderme. Uma pele mais grossa, né? Um pouquinho mais para que não rache com facilidade. Porque os seios a gente deixa tampado o tempo inteiro, né? Exatamente. Quer dizer, o restante da pele, ela já tem uma textura diferente, né? Por exemplo, se recomenda fazer um pouco de topless, tomar um pouco de sol na mama, entendeu? Passar, não é para esfregar, para arrancar o mamilo, mas é uma coisa... delicada, mas delicada, você passar na hora do banho, então com aguinha morna, aquela bucha. Eu não gosto dessas buchas sintéticas que são até elétricas, sabe? Essa bucha não é bom, não. De plástico, não é bom. Tem mulher que tem o bico do seio para dentro. Sim. Tem que também ficar puxando? Tem. É interessante. Muitas vezes essa umbelicação, esse recolhimento do mamilo, você precisa ir trabalhando durante a gestação. Muito embora a natureza é muito sábia, mas eu já tive vários casos que o mamilo não vem. É uma briga porque o leite está na glândula, mas não consegue sair direito. Então é interessante trabalhar a mama e o mamilo nesta fase, não é? Com massagens também? Não. Não, as massagens não vejo. Veja, o critério de massagem. Falam tantas coisas. Por exemplo, estria. Estria. Não é esgarçado o tecido? Estria dá na barriga que vai esticando, uma mama, menina que fica muito gorda, independentemente de gravidez, fica cheia de estria. Sim. Então, eu recomendo realmente, não adianta passar óleozinho na pele, vai deixar a pele macia. Alguns produtos que os dermatologistas, os cosmetologistas podem indicar, tem que ter penetração na derme para que alcance exatamente as fibras colágenas e elásticas, que elas possam ter mais jogo e não rompam. Mas e aquele creminho, aquela pomadinha que se passa em bumbum de bebê que tem bastante vitamina E com óleo de amêndoa? Meu marido falava que era repelente de marido. Aquilo pode passar também, besuntar a bichinha? Pode passar tudo. Agora que não passa o que quiser, até xixi de gato, mas não... Mas olha, eu já desisti. Eu mando pro dermato. É mais fácil. Eu acho. Eu não entendo muito disso. Mas realmente eu acho que se você puder antecipar tanto o abdômen como mama, fazendo um estiramento, funciona, porque você de certo modo está como um tecido que você vai alongando ele, antecipando ao grande estiramento do final da gravidez, ao grande estiramento do abdômen no final da gravidez. No nosso episódio passado, o senhor comentou comigo quanto que o bebê, ele, se não tiver a quantidade certa de nutrientes, ele literalmente suga da mãe. O cálcio também. Nessa fase, no quarto mês, a mulher tem que tomar mais cuidado ainda com problemas odontológicos? Sim. Na realidade, sabe que eu estava pensando, a gente estava falando sobre essas questões e de puxar. Na verdade, o bebê, a natureza é um laboratório, a máquina humana, não é? Você tem que ter um equilíbrio entre as partes, não é? Se eu colocar aqui o meu copo, o seu copo, e eu tiver substâncias aqui em maior concentração e aqui em menor concentração, há uma tendência de atrair até estabelecer um certo equilíbrio. É assim, ou seja, o bebê tira da mãe até um ponto que ela suporte.
há uma harmonia. A natureza não vai, vou matar a mãe para poder salvar a criança. Mas os dois podem ficar com uma quantidade deficiente de alguns nutrientes. Se ela não tiver nutriente suficiente, ela pode. Agora, o cálcio sai mais dos ossos dela do que dente. O dente da grávida, ele é prejudicado porque, em função dos hormônios, não é? Primeiro, salivação. A grávida saliva mais. Segundo, a grávida, no começo, por exemplo, ela vomita. Há secreções. Há uma congestão maior das gengivas. Tem grávida que sangra nariz. É mesmo? Porque o hormônio dá vasodilatação. Então eu já vi grávidas que têm gengiva, parece uma gengivite brutal. A placa bacteriana, ela não faz uma higiene porque não consegue, porque sangra. E eu recomendo com escova de cerdas naturais, não usar cerda sintética, massagear gengiva com o dedo, com cerdas naturais. Deixa sangrar um pouquinho, sim, deixa. Bochecha, fio dental, ou seja, a higiene bucal, porque a flora bacteriana... Você sabe qual é o bicho mais perigoso numa mordida? O leão. As bactérias da boca? De quem? Do dragão de Komodo. Não é do dragão, é de gente. De gente? Gente. Mas o dragão de Komodo, quando ele morde, ele não mata a pessoa de infecção? Não, gente bata mais. A infecção, a mordida humana é a mais contaminada que existe. É mesmo? É. Por isso que a gente tem que deixar a nossa boca bem limpa, bem higienizada, né? Sempre, principalmente na gravidez. E mais, a grávida, se ela tiver uma infecção que a origem de bactérias de risco, como certos streptococcus, flora anaeróbia, pode contaminar e dar lesões renais, levando a complicações graves na saúde da mãe e, por tabela, no bebê. Portanto, a higiene bucal, a visita ao dentista, fazer a higienização 2 vezes por dia, limpeza pós-refeições é muito importante. A gente fez uma matéria com o nosso repórter Fábio, mostrando uma ultrassonografia sendo feita no 4º mês de gestação. Ele levou essa nossa convidada, que estava na 20ª semana e também depois na 35ª semana, para fazer o ultrassom, para a gente saber a importância desse exame. Vamos ver o que deu, doutor? Vamos ver o que deu. É pra você que vai chegar. É pra você. Hoje nós vamos falar sobre um momento muito especial na vida da futura mamãe. Chegou a hora de descobrir o sexo do bebê. Arlete está de quanto tempo? Estou com 4 meses. No início do 4º mês de gestação. Isso. Ainda não sabe se é menino ou menina? Ainda não sei. Tá ansiosa? Super ansiosa. Você acha que é menino ou menina? Menina. I've got sunshine on a cloudy day. Doutor Alfonso, essa Arlete está de 16 semanas e, assim como ela, muitas mulheres querem saber qual é a importância do ultrassom. O ultrassom é uma arma muito importante como um diagnóstico na obstetrícia. Pelo ultrassom a gente consegue estimar o peso do bebê, a idade do bebê, o líquido, como está o fluxo de sangue, se esse bebê ele é saudável, se ele é normal, se ele possui uma má formação. Então, hoje em dia é de extrema importância o acesso ao ultrassom e cada vez é uma ferramenta mais utilizada porque é uma ferramenta que não apresenta risco, não engloba radiação, não envolve nenhum risco em ser feito um ultrassom. É a hora esperada, vamos nos conhecer. Vou olhar em... Quantos ultrassons uma mulher deve fazer durante o pré-natal? O ideal é que uma mulher faça de 2 a 3 ultrassons, pelo menos durante o seu pré-natal. Há vários tipos de ultrassom. Então, no início de uma gravidez, até 11 semanas, o mais comum é você fazer um ultrassom transvaginal. Por que um ultrassom transvaginal? Porque ele consegue, através da via transvaginal, dar uma imagem mais precisa. Então, enquanto a gravidez é muito pequenininha, o ultrassom vaginal pode ser mais eficaz. A partir dali, de 11 a 13 semanas, comumente é pedido ultrassom morfológico. Esse já é um ultrassom por via abdominal e esse ultrassom que é feito no 1º trimestre ainda tem a função de medir principalmente a nuquinha do bebê e o osso nasal do bebê.
e com estas informações aproximar, checar qual o risco daquela gravidez ser uma gravidez com alguma alteração cromossômica, como por exemplo uma síndrome de Down. A partir dali você pode fazer ultrassons obstétricos, tendo um outro ultrassom morfológico por volta de 20 semanas, que tem a finalidade principal de medir todas as estruturas do bebê, braço, dedinhos, olhos, rim, estômago. E depois você pode também complementar um ultrassom obstétrico com um Doppler, que avalia fluxo de sangue. Então o Doppler ele avalia o fluxo de sangue no bebê e pode ser uma arma importante principalmente para a gente avaliar a placenta, se aquela placenta está funcionando bem, se aquele bebê é um bebê pequeno porque de repente a placenta não funciona, porque ele realmente seria um bebê pequeno. Então o ultrassom ele traz uma série de informações e existem vários tipos de ultrassom para cada finalidade. O ultrassom da Arlete está tudo em ordem. Pelo ultrassom você consegue avaliar a quantidade de líquido adequada, você consegue avaliar o tamanho da criança adequado. Tudo isso sempre tendo em mente da idade pela última menstruação compatível com o ultrassom. Essa é a imagem do bebê. Vamos tentar mostrar agora a imagem do sexo da criança. E você sabe, Arlete, que não dá 100% de certeza ainda, né? Você está de aproximadamente 16 semanas. Mas o doutor já me indicou que 99% de chances. De? E aí? Será que a tua intuição estava correta? Será? 99% de chances a sua intuição estava correta. Uma menininha. Que legal! Talking about my girl. I've got so much honey that 4 meses depois, a barriga cresceu bastante. Arlete, você está de quantas semanas? 35 semanas. E nós voltamos ao médico para fazer mais um ultrassom, fazer um exame, ver como está a sua gestação. Como é que você passou todo esse período? Passei muito bem. Eu cuidei direitinho, me alimentei bem. Fiz muito exercício, mas tá indo. Qual que é a importância do ultrassom nesse período, doutor? Nos últimos 3 meses de uma gravidez, ele vê o quê? Peso, como está essa placenta, em combinação com uma série de outras informações, a tomar a melhor decisão. Traz uma segurança a mais. É isso o que o ultrassom vai fazer e conforme o resultado nós vamos agir, vamos decidir o melhor caminho para aquela gravidez. Nosso primeiro ultrassom, a indicação é de que era uma menina, mas a gente ainda não poderia confirmar. Depois você já confirmou, é uma menina mesmo, né? É Todos uma os menina. outros exames deu menina. Deu menina. A gente não sabia o nome na época, afinal de contas a gente nem sabia se era menina mesmo, né? Hoje já tem nome? Já tem nome. Quem é que tá por vir aí? É a Lívia. É a Lívia. Roda dentro da barriga da mamãe. Em relação ao ultrassom, doutor, tudo ok? O ultrassom de final da gravidez, ele confirma o peso do bebê, ele confirma o líquido, ele confirma a posição. E sim, no caso temos uma situação muito positiva, tá? Uma situação que foi comprovado que está tudo adequado para o momento da gravidez, tá? Como é realmente a função deste ultrassom feito no final. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo, meu novo ser, cercado. Muito legal, mas é no 4º mês mais ou menos, doutor Cláudio, que a mulher consegue saber o sexo do bebê, como aconteceu aqui? Olha, através desse recurso que foi apresentado, que é a ultrassonografia, sim, a partir daí você define melhor, porque até esse momento, no 12ª semana, há sim uma encruzilhada sexual. Encruzilhada sexual. Tá? Não é aquilo que você está pensando, mas é o seguinte. Se camufla. Começa camuflado. Então, é uma coisa ambígua. Está começando a formação da genitália externa e ainda é assim. Não se sabe se vai dirigir-se no sentido de formar um pênis ou um clítoris e a formação das pregas que vão formar
os lábios em torno do ali, clítoris. nela. Exatamente. Então, o que nós temos? Aí você vê... esse daí não tinha como você não saber, né? Aí você já viu que tomou forma. Até 12 semanas não tem uma forma definida. Essa encruzilhada para nessa semana. Então ele vai definir o sexo a partir deste momento, não é? No sentido de aquele toquinho vira um pênis ou aquele toquinho é o clítoris. Mas aqui já é um menino. Aqui já é um menino. Já passou dessa fase inicial. Nessa fase já passou. É curioso porque se a prega dos lábios ela se fechar e contivesse um testículo, então você teria uma bolsinha escrotal e o clítoris como um pênis. Entendi. Então, nessa fase da encruzilhada, ele vai definir. E já está se formando os genitais internos. O ovarinho já está se esboçando, a próstata do menino já está tomando forma lá dentro. Então, tudo começa a amadurecer e a aperfeiçoar aquela fórmula elaborada até o 3º mês. Aqui a gente tem um bebezinho. Mas parece que aquele bebezinho, a lanterna desligou. Deixa eu ver. Não, eu vou voltar a ser o que era. Eu pus um negocinho aqui, mas a minha ideia foi bem frouxa, viu? Porque então, isto aí é uma peça... Olha o bebezinho lá, Dá para ver esse efeito? Oh, que lindo, olha. Não é? Então, isto é exatamente como fica um bebezinho com um volume de água que o protege contra impactos, que o hidrata durante a gestação, né? E ainda é a fase de ouro, não é? Onde esta criança ela está flutuando e depois, à medida que a gravidez vai avançando, o líquido amniótico, que é esse líquido em volta, vai diminuindo e o neném começa a se encostar nas paredes do útero da mãe. Essa é mais ou menos um tamanho equivalente à fase que nós estamos falando do 4º mês, não é? Onde o bebê de 12 semanas do programa passado, ele multiplicou por 6 vezes o seu peso. Então agora e dobrou em tamanho, não é? Ele pesa quanto? Agora o bebê está pesando 120 gramas. Só 120 gramas? Mas ele pesava 20 gramas há 4 semanas atrás. Essas imagens ele tem 16 semanas. Aqui um pouquinho mais para frente, já mexe as mãos, gente, olha aí. Já faz os movimentos com os dedos. Olha que coisa fantástica. Parece que tenta pegar alguma coisa. Sim. E se você estimular, aqui um pouquinho mais para frente, mas não muito mais para frente. Veja que ele está formado. Prontinho. Está aí o cordão umbilical, ele quase pega, ele pegou no cordão umbilical, ele suga, ele deglute esse líquido. Aquele que você falou. Que eu falei, e ele respira, entre aspas, esse líquido. O trato respiratório, brônquios e pulmões vão se trabalhando com o líquido dentro. Entendeu? Não entra ar, mas entra água. Ele não morre afogado, porque ele respira pelo oxigênio da mãe. Mas ele continua de olhos fechados, né? Continua, até em torno do 6º mês. Eu digo assim, a gente há de convir que a criança ela vive num nível de oxigênio muito baixo. Ele mora no Everest, ele mora no pico de uma montanha, em baixíssimos níveis de oxigênio, e por isso, a vocês, meninas grávidas, atenção, não exijam muito do seu corpo, não consumam muito oxigênio, essa história de avião, vou fazer excursão a montanhas altas. Não, né? Não, porque ele já vive no limbo, ele vive no limite de equilíbrio. Se a mulher tem dificuldade de respirar, o bebê mais ainda. Ele vai sentir. Então, são essas as razões pelas quais os exercícios que consomem muito, viagens aéreas mais para frente, não são muito adequadas para a gestante. Isso sem falar no cigarro, bebida alcoólica. Isso nós já conversamos e realmente o bebê precisa de água, alimento e isso tudo e oxigênio. Isso vem da placenta. Sabe o que quer dizer placenta? O quê? Torta. Torta? Bolo. Bolo? Vem do latim. Então, essa torta é o verdadeiro alimento. Esta glândula que agora assumiu o papel,
Se eu puder explicar, eu digo a vocês, faz tudo o que o organismo da pessoa faz. Ele funciona como fígado, como aparelho respiratório, como aparelho digestivo, como equipamento de glândulas endócrinas. Então, temos que respeitar essa glândula mágica, fantástica e que cria anticorpos para o bebê. Olha, deixa eu lembrar você que o nosso site do Mulheres, anota já direitinho, www.tvgazeta.com.br/mulheres, já tem o nosso gerar. O primeiro, o segundo e o terceiro. Hoje é o nosso quarto gerar, então os anteriores você pode assistir. Você entra na nossa página do Mulheres, clique em vídeos e lá você vai ter o gerar 1, gerar 2, gerar 3. Daqui uns dias, umas horas, a gente vai ter o gerar 4 também disponível para você que está gestante poder acompanhar, ou você, o melhor até, que pretende ficar grávida, saber direitinho como preparar o seu corpo para esse momento tão especial, né, doutor Cláudio? Sem dúvida, a pessoa tem que se preparar para esta empreitada tão mágica que é engravidar e dar à luz. Obrigada mais uma vez. Até a próxima semana e bom trabalho. Muito bom recebê-lo sempre, viu? Obrigado. Muito bom. Obrigado. Doutor Cláudio Basbaum vai estar semana que vem no nosso 5º episódio do nosso Gerar. E aí você vai saber no 5º mês o que acontece com o corpo da mãe e o que acontece com o feto. Bom, no 4º mês a gente ouviu bem, o feto pesa só 120 gramas. É um catico desse tamanho, muito pequenininho, mas que ao mesmo tempo depende exclusivamente da mãe e da alimentação dessa mulher. E a gente sabe já há mais de 40 anos que foi descoberto o ômega 3 e o quanto que na gravidez ele também tem um papel muito importante.